Shalom, bom dia, amada. Estamos aqui no Devocional e hoje é Êxodo, capítulo 22. Uau, glória a Deus por todas as coisas. Eu quero te convidar para orar, mas antes eu quero dizer que você é abençoada, que o Senhor ama você, Jesus ama você, ao ponto de dar sua própria vida, ao ponto de dar cada gota do seu sangue, só por você, para te salvar, para te curar, para te libertar. Então receba esse amor da parte de Deus, receba cada gota do sangue de Jesus em sua vida. Amém? Amém, amada. Então vamos orar, vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo. Bom dia, amado, querido, amado de nossas almas. Queremos bendizer o teu nome e declarar que tu és o nosso rei, tu és o dono dos nossos dias, que não existe nenhum outro, que tu és o Todo-Poderoso, Deus, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Adonai, que é Senhor, tu és sim, Pai, o dono de nossos dias, aquele que nos governa e nós chamamos e queremos deixar hoje nossa vida em tuas mãos, queremos nos consagrar a ti por inteira, Senhor, e declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz, cativos à tua palavra, que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, ter entendimento da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender a tua palavra. Nos traz discernimento espiritual. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom, então a gente vai começar aqui o capítulo 22, que fala assim. Vou tentar deixar o celular, que eu tô sem suporte. Aqui. São as leis acerca da proteção da propriedade. Começa assim. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for pego arrombando, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Mas se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, ele deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar seu rebanho para pastar no campo ou numa vinha e soltá-lo de modo que venha pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. Se um fogo se espalhar e alcançar os espinheiros e queimar os feixes colhidos ou trigo plantado ou até a lavoura toda, aquele que iniciou o incêndio restituirá o prejuízo. Se alguém entregar ao seu próximo prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados na casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. Mas se o ladrão não for encontrado, o dono da casa terá que comparecer perante os juízes, para que se determine se ele não lançou mão dos bens ou do outro, sempre que alguém se apossar do boi. Sempre que alguém se apossar do boi, jumento, ovelha, roupa ou qualquer outro bem perdido, mas alguém disser, isto me pertence, as duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem os juízes declararem culpado restituirá o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo seu jumento ou boi, ou a ovelha ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido ou for levado sem que ninguém o veja, a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor, de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Mas se o animal tiver sido roubado do seu próximo, este terá que fazer restituição ao dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, ele trará como prova o que restou dele e não terá que fazer restituição. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo um animal e este for ferido ou morrer na ausência do dono, terá que fazer restituição. Mas se o dono estiver presente, o que tomou emprestado não terá que restituí-lo.
E se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel cobrirá a perda. Bom, para mim, o que Deus está falando aqui, né, as leis acerca da proteção da propriedade, fala muito sobre a autorresponsabilidade, né, sobre a gente não ficar culpando o outro, não jogar para cima do outro, e se responsabilizar e arcar com os erros, né, arcar com a responsabilidade das coisas. Vamos seguir aqui, versículo 16. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, ele terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim um homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira, e todo aquele que tiver relações sexuais com um animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Você vê aqui que Deus, ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus é o único, é o poderoso Deus. Ele está dizendo: eu sou o único Deus. Se alguém tiver que oferecer a outros deuses, essa pessoa nem tem que existir. Falou também de práticas sexuais com animais. Eu ouço falar muito sobre o bestialismo e já vi, assim, meus olhos mesmo, muito próximos, algo como isso. E é muito nojento, né? É muito repugnante. E com certeza tem uma disfunção sexual de quem pratica atos com os animais. Seja cachorro, seja gato, seja uma cadela, seja um boi, seja uma vaca, seja o animal que for, né? Eu e você precisamos estar assim dispostos a ter essa consciência, colocar diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e deixar Deus curar, Deus libertar, porque isso com certeza não é algo que vem de Deus. Ele falou também não deixar viver a feiticeira, né? Hoje, feitiçaria, tudo que a gente fala, que a gente maldiz, seja a nossa vida ou a outra pessoa, a gente está lançando feitiçaria. E isso é algo também terrível, né? E Deus também não aceitava a feitiçaria, justamente a gente ficar reclamando, falando mal, desejando mal ao outro. Era uma outra coisa que Deus instituiu. Versículo 21. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. E com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Tá vendo? As viúvas, os órfãos vão clamar ao Senhor, o Senhor está disposto a lhe ouvir e fazer algo em relação a isso, né? Versículo 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois eu sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Eita Jesus, fala Deus. Não amaldiçoe a autoridade do seu povo. Sabe o que é a autoridade? Pai e mãe é autoridade. Sabe o que mais? Chefe é autoridade. Sabe o que mais? As autoridades religiosas, né? Líderes religiosos também. E também as autoridades na cidade, vereadores, prefeitos, governadores, senadores, deputados, presidente. E a palavra é bem clara aqui, não amaldiçoe, não amaldiçoe. Versículo 29, não retenham a oferta de suas colheitas, consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas, das ovelhas e das cabras. Sabe o que é consagrar o primeiro para Deus? É a primícia. A gente entrega ao Senhor a nossa primícia e todas as nossas finanças, todas as nossas coisas são consagradas, são santificadas ao Senhor. E Ele está falando para a gente entregar tudo de primeiro para Ele. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo, não comam a carne de nenhum animal despedaçado por férias do campo, joguem aos cães. Amém. Então aqui, esse capítulo foi muito sobre as leis, sobre orientações, sobre o que eu e você devemos fazer, o que a gente não deve fazer. E que o Espírito Santo venha te ministrar em nome de Jesus.